Dia 10 de agosto, a igreja celebra o Dia do Diácono e para saber um pouco mais sobre esta missão tão importante para a nossa igreja católica, hoje nós temos a alegria de receber aqui no estúdio do programa Em Tuas Mãos o diácono Clóvis Soares, que é lá da paróquia de Cristo Rei e também é o diretor da Escola Diaconal em nossa arquidiocese. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Josiane. Bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores. Eu quero também, nesse início de mês vocacional, mês de agosto, saudar os nossos irmãos e irmãs que vivem a vocação sacerdotal, religiosa, a vocação diaconal, os pais e mães de família e também os leigos e leigas que exercem o seu ministério na nossa igreja. Diácono, eu queria iniciar perguntando, explicando aos que agora estão em casa, qual a missão do diácono? O diácono vive a tríplice missão. É chamado a viver a sua vocação na proclamação da palavra e na pregação para o povo de Deus, para exercer as atividades litúrgicas, ou seja, ajudar, auxiliar no altar, e também celebrar os sacramentos do batismo e do matrimônio. E também realizar os sacramentais, que são bênçãos, exéquias. Mas a principal missão do diácono, segundo a própria Escritura e os documentos da igreja, é a prática da caridade. E assim, como foi que o senhor sentiu o chamado, você que é bancário e também advogado, pai de família, com 2 filhos, e como foi que o senhor sentiu esse chamado para viver essa missão do diaconato? Porque certamente muitas pessoas que agora acompanham o programa Em Tuas Mãos têm a sua missão na comunidade, na sua paróquia, às vezes também sente esse desejo. Conta pra gente como foi esse chamado que o senhor recebeu. O meu chamado, a minha vocação diaconal, ela fugiu um pouco assim ao comum. Porque normalmente o candidato ao diácono, ele é indicado por um padre, por uma autoridade religiosa, é indicado ao bispo para que seja aceito. Eu sempre tive uma vida voltada para a igreja, desde a adolescência, mas optei pelo matrimônio, entendi que era a minha vocação. Sou casado, tenho 2 filhos, um casal de jovens, e na minha caminhada, no meu discernimento espiritual, eu me senti chamado. Logo que eu ouvi falar sobre a vocação do diácono, eu pensei assim, é isso que eu quero viver, Não fui padre, não quis ser padre, mas é essa vocação que eu quero viver. E assim, o que precisa para se tornar um diácono, para ser ordenado diácono? Em primeiro lugar, a gente precisa consultar a Sagrada Escritura, quando São Paulo, falando a Timóteo, diz que os diáconos igualmente devem ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho, nem afeitos a lucros torpes. Sejam casados uma só vez, eduquem bem seus filhos e saibam dirigir sua própria casa. E outras passagens da Sagrada Escritura que dizem que tem que ser um homem digno, um homem honrado, não pode ser voltado para o crime, para o vício. Então, existe um processo de inscrição, processo de seleção. Inclusive, estamos vivendo agora, nesse momento. E a comissão da Escola Diaconal, a equipe da Escola Diaconal, que é formada pelo diretor, o vice-diretor, o secretário, o que cuida da parte pedagógica, juntamente com o vigário episcopal, que é o padre Gilberto Freitas, agora, e Dom Jacinto, nosso arcebispo. Então, é feita essa análise das inscrições que são feitas, dos candidatos que se apresentam, dos aspirantes, como se diz, não são candidatos ainda, são aspirantes. Então, depois de conversar, essa equipe conversar também com a comunidade, É importante a consulta à comunidade. Não basta o padre indicar, eu quero fulano para ser diácono, estou indicando o João para ser um diácono. Não. Preciso que a comunidade também dê o seu apoio, que aceite, que concorde. E também é necessário, é primordial, a família concordar também. E de modo específico a esposa, ela tem que inclusive assinar uma carta, algo realmente que tem um valor jurídico, ela concordar por escrito que aceita que o seu esposo seja diácono. O Papa Francisco tem dado sinais nos últimos tempos, nos últimos dias, para que a igreja também aceite mulheres nessa missão, que são as, no caso, diaconisas. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Eu tenho acompanhado pela mídia, os portais católicos e também na mídia em geral, essa discussão, essa novidade, que é uma novidade dentro da igreja.
Eu não tenho como me pronunciar, já que não existe nenhum documento oficial da igreja ainda sobre isso. Ouvi falar, né, que existe um grupo estudando isso lá no Vaticano, mas o que existe hoje, né, é o que prevê a tradição da igreja, o magistério da igreja, os documentos, né, de que a ordenação é prevista apenas para homens. Não estou dizendo com isso que sou contrário. Na realidade, eu acho que na nossa igreja tem espaço para todas as pessoas, todas as vocações, serviços e ministérios, né? A beleza da diversidade do Espírito Santo em nós. Nós temos, por exemplo, as mulheres atuando em todas as áreas, né? Da liturgia, da administração, na área pastoral, certo? Ministras da Sagrada Comunhão, ministras da Palavra, né? Então, não há nada que impeça isso, né? Muito obrigada pela sua participação. Com certeza, muitos que agora acompanham o programa Em Tuas Mãos gostaram muito do nosso bate-papo, da nossa conversa acerca dessa missão tão importante que é a missão do diácono em nossa igreja. Josiane, eu agradeço a você e a toda a equipe do programa Em Tuas Mãos. Agradeço a nossa arquidiocese, né, pela confiança que tem colocado em mim como diácono na comunidade de Cristo Rei, auxiliando o Padre Gilberto. E eu gostaria de concluir desejando aos meus irmãos diáconos, né, um feliz dia do diácono, quarta-feira, dia 10, que é a festa de São Lourenço, a festa do diácono, para que nós possamos cada vez mais viver a nossa vocação, viver realmente a expressão do corpo diaconal, a família diaconal. Muito obrigada pela sua participação e a você que acompanha o programa Em Tuas Mãos.